Olá, aqui mais uma tentativa da gente conseguir fazer aquela live juntinhas, Bambual Editora e Reconomy. Vamos ver aqui. Hoje estava marcado para as 2 horas da tarde, a gente tem essa live fantástica com a Bambual. Bambual entrou aqui, vamos ver se a gente consegue hoje finalmente fazer a nossa conversa. Vai funcionar! Aê! Muito bom, Mel, que Funcionou, Bel! bom! O que será que aconteceu, hein? Caramba, Não até agora eu tô tentando sei. entender. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos fazer Tudo nossa no live, vamos bater fluxo. papo sobre novas economias. Depois a gente divulga pro pessoal que a live foi por aqui, tá tudo certo. É isso. E aí, tá tranquilo para conversar comigo? Conversar comigo não é mole, não. Eu pego no pé. Nossa, Eu faço pergunta difícil, hein? ótimo. Então vamos ver se você Então vai ficar vamos. no cantinho, no cantinho. Então tá bom. Bom, minha primeira pergunta para você é o que é novas economias para você? O que essa expressão novas economias traz para você, significa para você? Então, Bel, novas economias, acho que acima de tudo me traz um lugar de um campo de investigação, de novas possibilidades, sabe? Onde a gente amplia o nosso olhar sobre um tema que a gente acostumou a ver de uma determinada forma. Né? Uma coisa que eu costumo sempre falar quando eu estou conversando em grupo sobre economia, né? Eu falo assim, cara, quando a gente pensa sobre economia, qual é a primeira palavra que vem à cabeça? Qual é a primeira palavra de todas que vem à cabeça? Dinheiro, né? É? É, essa clássica, É, né? né? É a palavra Pois é. clássica que vem à cabeça. E o interessante sobre as novas economias é justamente isso, é a gente ampliar esse olhar, né? E começar a olhar para o dinheiro como com o olhar daquilo que ele realmente é, né? Como um instrumento de facilitação de algo muito maior, que tem a ver com o fluxo dos recursos, né? Acesso a recursos, né? A economia tem a ver com acesso a recursos. E como que a gente está lidando com isso, né? A organização desses recursos, a forma como esses recursos podem fluir e mais. Podem fluir não só, né, de uma forma estática ou entre si, né, de uma forma inanimada, mas muito mais pela forma das relações que a gente estabelece com eles. Então, assim, economia tem muito a ver com relações. Então, é muito mais humano e relacionado à natureza do que a gente tem o costume de pensar, né? Então, novas Exatamente. economias é esse lugar da gente resgatar esse olhar, primeiro, das relações e do contato com os recursos, que está muito mais relacionado àquilo que é importante para a gente e que está na natureza, né? Constantemente em tudo. É verdade. Pois a gente fica postando frase, né, de efeito, frase que faz Aham. pensar, e a próxima eu acho que vai ser assim, olha, economia, ciências humanas, ponto, fato, ponto, ponto. Não tem outra. Não tem o que Economia, mais falar. ciências humanas, sabe? Isso dentro da academicamente, né? Economia são ciências humanas, né? Tá dentro pertinho ali de, ué, mas não são ciências exatas? Não, economia não tem nada de exato, né? É tudo no Total. fluxo, né? Tudo na relação, né? Tudo na Mas relação. aqui a convidada é você e, e eu quero fazer mais perguntas difíceis para você. Bom, Sei. essa inspiração, né, a gente iniciar, fazer ou promover uma semana sobre novas economias, é isso, para repensar, ou para trazer à luz, trazer para mais conhecimento essas outras visões possíveis sobre economia, mas também para falar sobre o Reconomy, rede Reconomy. É muito bom falar Reconomy, porque flui, sabe, Reconomy. E eu queria saber de você, eu queria que você explicasse mesmo, para eu entender direitinho, perfeitamente. Você já me explicou acho que umas 2 vezes, mas eu estou precisando entender melhor.
Me conta, o que é a rede Reconomy, como surgiu? Tá. O Reconomy, ele é uma frente do movimento Cidades em Transição, que nasceu, enfim, o movimento nasceu em 2006, o Reconomy nasceu em 2012, mais ou menos, como uma frente de investigação mesmo da transição econômica, né? E chama Reconomy porque ele tá se referindo a uma série de reis, né? As relações, mas principalmente a relocalização econômica, né? E a regeneração territorial. Então, pensar a relocalização econômica como meio de construção de resiliência de comunidade, sabe? A gente vem aí num movimento cada vez mais global, né? Nas últimas décadas, o grande investimento, né, das sociedades mundiais tem sido esse movimento de globalização. E tem os prós do movimento de globalização, mas tem os contras também, os ônus que a gente tem que lidar com isso, que foi a diminuição e o enfraquecimento de uma série de comunidades no mundo todo, porque perderam os seus valores locais, né? Os valores, as suas riquezas locais, né? Então, o movimento de Cidades em Transição vem justamente trazer essa reflexão e essa ação para uma mudança de comportamento na forma como a gente lida com as nossas comunidades, ou seja, resgatando vínculos de comunidade, resgatando esse sentimento de desejo de cuidar, de construção de prosperidade coletiva, né? Olhar para território, o que é território, né? E como que a gente pode construir comunidades, várias comunidades cada vez mais fortes economicamente, né? Fortes produtivamente e que se falam em rede, e que se apoiam em rede. Então, assim, esse futuro que a gente imagina, né, um futuro em rede, de comunidades fortalecidas, de comunidades prósperas, porque estão se apoiando, estão conseguindo se enxergar melhor, né? Então, uma das coisas também que nessa ressignificação das novas economias é esse lugar que, de alguma forma, a gente construiu de se afastar. A relação só monetária, né, a relação exclusiva monetária, ela, de alguma forma, manteve um lugar de afastamento, né? A gente não precisa de vínculo. Quando você tem algo para me vender e eu tenho dinheiro para comprar, a gente não precisa estabelecer vínculo, né? Necessariamente. Então, isso cresceu, né? Em termos de sociedade. Então, o movimento do Reconomy, ele vem trazer esse lugar da gente resgatar os vínculos, sabe? E como que a gente pode se apoiar mutuamente em processos que são bons para todos nós, coletivamente, né? E em processos que a gente reconhece as cadeias produtivas. Então, imagina, entre fazer escolhas de consumo, né? Onde entre comprar um produto específico de uma marca, né? Globalmente conhecida, uma marca mundial, que faz um percurso para ser produzido gigantesco em vários lugares do mundo, né? E comprar o similar a esse produto produzido localmente, eu diminuo absurdamente o meu impacto socioambiental e ainda apoio justamente o produtor local. Ou seja, é um processo de ganha, 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 ganha eterno. Né? Então, Agora, é muito nesse lugar. Então, mas aí vamos, né? Vou te perguntando para te esclarecendo, assim. E aí, assim, de quais comunidades você está falando? Né? Você está falando comunidades favelas, você está falando comunidades bairro. E você, lá no começo, você falou assim, porque as comunidades perderam o seu poder econômico, alguma coisa assim. Aí, aprofunda. Tá. Comunidades que eu estou falando não são necessariamente comunidades de favela. Comunidades vem da ideia de comum unidade, né? Onde temos mais pessoas, né, que têm afinidades ou territoriais ou afinidades culturais que estão juntas, né, por algum interesse, né, importante, geralmente territorial, muitas vezes, né, e que estão próximas umas das outras e que de alguma forma conseguem se reconhecer, né, em algum nível de identidade. E se apoiam, e desejam se apoiar. Então, por exemplo, o Reconomy, quando a gente começa esse movimento, assim, fortalecer o movimento, na verdade o movimento já existia no Rio, né? Mas quando a gente começa a fortalecer o movimento aqui no Rio de Janeiro, através, né, trazendo o nome do Reconomy e tudo mais, a gente está fazendo um recorte nesse momento com o primeiro fórum de empreendedorismo local regenerativo, a gente está fazendo um recorte no território de Laranjeiras e Cosme Velho.
Por quê? Porque é um território onde já existia um movimento muito forte do Cidades em Transição, através da terra, através de outras iniciativas que estavam acontecendo aqui, né, o território fértil. Então, o Reconomy acontecer aqui, a gente dá esse recorte, a gente consegue enxergar, enfim, potencialmente, né, os desdobramentos que ele vai vir a trazer, né, através dessa iniciativa. Então, o desejo é esse, a gente vê o que vai acontecer, né, a partir do momento que a gente estimula. E o que exatamente é esse fórum, tá? Por que eu estou perguntando isso? Porque tem investidor, tem empreendedor, tem... vamos dizer assim, quem são os atores, né? Quem são... como que funciona? Qual é a proposta? Tá. Então, a ideia da gente trazer o fórum é, na verdade, um mecanismo para a gente estimular esse encontro, esse match entre empreendedores e potenciais investidores. E investidores, a gente está chamando de investidores em 4 dimensões, né, com base na fluxonomia 4D. Então, são investidores que não necessariamente, para você ser um investidor, você precisa ter, não, eu tenho que ter bastante dinheiro para poder investir num empreendedor. Não. A ideia é que você, através do teu mapa de recursos em 4 dimensões, você entendendo quais são os recursos que você tem na sua vida abundantes, né? Seja do campo dos teus conhecimentos, das tuas habilidades técnicas, seja no campo dos teus recursos ambientais, né? Que são, sei lá, carro, equipamentos, enfim, são recursos do ambiente, né? Seja no campo do teu network, ou seja, da ativação da tua rede, e seja no campo financeiro, né, qualquer uma dessas dimensões são recursos extremamente valiosos e que podem ser úteis para os empreendedores, entende? Então, a ideia é que a gente mapeie quem são esses empreendedores que estão aqui no território, que desejam ou dar um próximo passo com seus empreendimentos aqui no território, né, ou evoluir com o empreendimento, ou querem tirar esse empreendimento do papel, né? Empreendimentos que têm esse viés do cuidado, né? Como alma do negócio. E quais são as necessidades que esse empreendedor tem em 4 dimensões, e quem são os investidores, as pessoas que têm recursos abundantes aqui no território, nas 4 dimensões, que a gente pode fazer o match. Então, a ideia é a gente, cada vez mais, construir formas de uma rede, né? Resgatando a ideia dos vínculos, a ideia da colaboração em rede, né? A ideia da prosperidade coletiva. Então, o fórum, ele é, na verdade, só uma ferramenta para a gente botar essas pessoas juntas, para que elas se conheçam, para que elas queiram estar juntas e se apoiem. Essa é a ideia do fórum. Ótimo. E esse fórum vai acontecer quando? Qual é a data? Já tem uma data certa? Sim, temos data. Então, o que acontece? A gente vai fazer agora, a próxima etapa, a gente nesse momento está passando pela etapa de apresentação do projeto, né? Então, a apresentação geral do projeto. Então, até dia 7 de agosto, a gente está nesse movimento. 7 de agosto encerram as inscrições para empreendedores. Tanto empreendedores quanto investidores se inscrevem pelo site. Eu queria poder mostrar o site aqui para vocês, mas eu acho que não vai dar para mostrar. Queria poder, mas enfim. Mas qual é o endereço do site? O endereço é www.reconomy.rio. Vou botar aqui. Tá. .com? Não, só isso. Reconomy.rio. .rio. Ah, tá bom. Aqui. Tá aqui. E o que acontece? A próxima etapa do projeto agora, depois desse movimento de sensibilização, que é o movimento que a gente está passando agora, a gente começa o que a gente chama de Startup Seu Sonho, que é um workshop, Startup Seu Sonho Regenerativo. É um workshop com 8 encontros com os empreendedores que se inscreveram, para que a gente faça a jornada do redesign, né, do negócio desse empreendedor a partir do olhar da cultura regenerativa, né, e até a construção do pitch dele, né? Então vai ser aquele momento em que ele vai se apresentar. E aí, depois disso, esse empreendedor vai fazer o primeiro movimento de pitch para a banca do Reconomy, e 3 vão ser escolhidos, 3 negócios vão ser escolhidos para ir para o fórum, que vão ser apresentados para os investidores, entendeu? E o fórum vai acontecer no dia 10 de novembro.
Então tem toda uma jornada, né, Mel? Tem toda uma jornada, tem toda uma né? jornada. Não é. É, porque é uma construção de relação, né? Como você falou, é uma construção de relação. Então, nesse momento, é um momento de sensibilização e divulgação do projeto. Isso. E quem quiser participar do projeto, seja como investidor ou como empreendedor, a pessoa pode se inscrever até dia 7 de agosto, é isso? Até o dia 7 de agosto. Para empreendedores é até o dia 7 de agosto. Para investidores vai continuar aberto para inscrições. Então o investidor vai poder continuar se inscrevendo até a época do fórum. Tá. Aí todo mundo que se inscrever como empreendedor vai poder participar do Startup Seu Sonho? Sim, sim. A gente é o seguinte, a ideia é que a gente faça um grupo, agora então com online, quando a gente estava com um grupo presencial, a gente tinha uma limitação de pessoas, então a gente ia precisar fazer uma seleção de quem ia participar, né? Ou seja, os negócios que tinham mais a ver ou mais consonância com a proposta do projeto, né? Mas agora que a gente está online, isso possibilitou também, né, uma amplitude, né, do projeto. Então hoje a gente consegue receber pessoas que, enfim, vários empreendimentos diferentes. Então, a gente não precisa mais limitar. Né? Tá. Aí tem o Startup Seu Sonho e tem que é preparar esses empreendedores para uma apresentação. Aí tem uma primeira seleção, que aí nessa primeira seleção serão escolhidos 3. E esses 3 vão para um outro momento, que é o fórum. Então, é o fórum em si. Isso. E aí, porque quando vem essa palavra fórum na minha cabeça, me parece que é um momento de encontros, né? Quer dizer, e de talvez palestras e como que vocês estão planejando? Então, antes da pandemia, todos esses movimentos iam ser presenciais, né? E agora com a pandemia isso mudou bastante, né? Então até o dia do fórum ele ia ser totalmente diferente do que ele está sendo modelado agora, né? Então agora a gente está modelando num formato que seja online e que também enfim, que atenda às possibilidades do online também, né? Porque a gente ia ter um dia inteiro de interações, com uma série de palestras, com momentos co-criativos, e o que a gente está fazendo agora é espalhando um pouco essas experiências que seriam num dia só, durante todo o processo. Por exemplo, uma experiência que a gente vai ter ainda esse mês vai ser o mapeamento de recursos 4D. Então, quem quiser fazer o seu mapeamento de recursos 4D, seja porque tem interesse em investir no projeto, seja porque tem curiosidade de saber como faz, enfim, seja porque qualquer razão que seja, pode participar desse encontro, vai ser um encontro no dia 30 de julho, tá? Independente de estar inscrito, é isso? Independente de estar inscrito. Quem vai precisar se inscrever para esse evento em especial. A gente vai lançar as inscrições para esse evento em especial na semana que vem. Então, quem quiser se inscreve para esse evento, vai participar por Zoom e a gente vai fazer um trabalho de mapeamento de recursos em 4D para a pessoa aprender como faz esse mapeamento e aí, descobrindo que tem tantos recursos abundantes, vai poder resolver ser investidor do Reconomy. Isso é um primeiro momento que aconteceria também no fórum, tá? E que agora a gente vai fazer separado. E um outro momento que também aconteceria no fórum e que a gente vai fazer antes do fórum, que logo depois, bem já no finalzinho da jornada do Startup Seu Sonho Regenerativo, a gente vai fazer um encontro de mapeamento de potencialidades do território, né? E para quê? Para que investidores e empreendedores possam se encontrar, né? Pela primeira vez, antes mesmo do pitch, né? Possam se conhecer, e que essa rede possa se fortalecer independente do fórum em si, né? Que o fórum vai ser o momento de uma materialização mais específica, mas independente disso, a gente quer que essas pessoas, né, que essa rede possa já se conhecer e olhar junto para o território, o que pode, o que precisa, o que a gente pode estimular e emergir nesse território, entendeu? Entendi. E todas essas informações, esses formulários para inscrição, que vai abrir semana que vem, tudo está no site. Tudo está no site. Esse do que vai... esses pontuais do que vai abrir de eventos específicos, o Instagram é o lugar que está mais atualizado o tempo inteiro. O site é a estrutura inteira do projeto com o Startup Seu Sonho e o fórum especificamente, né? Focado nisso. Tá bom.
Mas o Instagram apresenta tudo. Tem os links para inscrição para os encontros de Zoom, para falar sobre as lives, né? A gente amanhã tem live também pelo Legal, Reconomy. legal. Então, e aí eu vou entrar num assunto aqui que um monte de gente pergunta: ah, que legal, como é mapeamento, fluxonomia, né? Mas afinal de contas, Melissa Vivar, o que é a fluxonomia 4D? É o seguinte, esse pessoal que já está no futuro, sabe, fala as coisas, mas nem todo mundo entendeu o que é a fluxonomia 4D e emendando, vamos dizer assim, por que seria importante participar, por exemplo, desse mapeamento? Né? Tá. Tá, a fluxonomia é uma metodologia que foi desenvolvida pela Lala Denzenlin, que é uma futurista paulista incrível, uma pessoa assim muito carismática e que fez um trabalho bem interessante. O que ela fez? Ela organizou em 4 dimensões diferentes os recursos que são abundantes nas nossas vidas. Todos nós temos recursos abundantes nas nossas vidas, mas infelizmente a gente não reconhece isso no dia a dia, no formato de vida que a gente tem. Então ela organizou em 4 dimensões esses recursos. Né? Então ela colocou numa dimensão todos os nossos conhecimentos, que é o que ela chama de dimensão cultural na fluxonomia. É a dimensão onde mora a economia criativa. Então é todo o nosso potencial criativo, todas as nossas habilidades, todos os nossos conhecimentos acadêmicos ou não acadêmicos, os empíricos, enfim, tudo mora na dimensão cultural. Essa é uma dimensão exponencial, infinita de possibilidades, porque quanto mais ideias você tem, mais ideias são geradas, né? Quando então você encontra com outra pessoa, então as ideias quadriplicam, né? E assim vai. Então é uma dimensão dos recursos intangíveis, extremamente valiosos e que a gente não consegue perceber com clareza, mas no final das contas é isso que a gente vende no mercado de trabalho, né? São os nossos conhecimentos, né? No final das contas é isso que a gente está vendendo, juntamente com o nosso tempo. Né? E não a outra dimensão, que é a dimensão dos recursos ambientais e recursos tangíveis, são equipamentos, são materiais físicos, né? Que a gente usa no nosso dia a dia, que é onde mora a dimensão dos recursos, a dimensão da economia compartilhada, que a gente já conhece bem, que está bem difundida, né? Compartilhamento de recursos físicos. E na terceira dimensão, ela coloca a dimensão dos nossos recursos sociais, ou seja, são todas aquelas pessoas, nosso network, todas as pessoas que estão na nossa rede, né? São as nossas relações. Então, essa também é uma dimensão de recursos intangíveis, porque está falando de relacionamento, né? Então, é a nossa qualidade de relacionamento. E na quarta dimensão, ela coloca a dimensão financeira, que é onde mora a dimensão multivalor, onde moram as multimoedas, ou seja, o real, o dólar, né, o crédito, as milhas, o tempo mora nessa dimensão. As criptomoedas, as moedas sociais moram na dimensão financeira. Então, a fluxonomia, ela se propõe a apoiar a construção de iniciativas que consigam enxergar outras formas de fazer esses recursos fluírem independente de uma troca financeira. Pode ser que uma troca direta monetária, né? Pode ser que ela exista e pode ser que ela não precise existir. Então, a ideia é que a gente consiga olhar para esses recursos independente do dinheiro em si, mas que a gente consiga construir formas desses recursos fluírem e chegar onde precisam chegar. Bacana. E por que tem esse nome, fluxonomia? Porque é a ciência do fluxo dos recursos, que eu acho fenomenal, legal. porque é exatamente isso. Muito maneiro. O fluxo dos recursos. Muito bom. Já ouvi falar em fluxonomia faz tempo, mas essa palavra não tinha me dado conta ainda. Bacana. E fluxonomia 4D. 4D porque são nessas 4 dimensões, né, que você São 4 né? dimensões, exatamente. E a ideia de mapear os recursos nas 4 dimensões é muito interessante porque assim as pessoas conseguem perceber o quanto que tem de recursos. A gente não se dá conta de como que a gente é rico em recursos, né? É verdade. Para mim, a mudança principal do olhar para a economia
tiveram duas grandes mudanças no meu olhar para a economia depois que eu entrei nos processos aí, Gaia Education, Dragon Dreaming, esse mundo colaborativo e novo paradigma, né? O primeiro é justamente isso, que economia são relações, né? Economia não é dinheiro, Sim. Economia são relações. Então, aquele monte de gráficozinho que o pessoal mostra, esquece. Ok, isso aí está medindo, está só medindo. É só um indicador, né? Mas não é a economia em si. A economia acontece no cotidiano, né? E aí, eu até, enquanto você falava, eu lembrei nessa coisa das relações da comunidade, do território, né? Que aqui perto da minha casa tem um armazém, você vê que, assim, do Rio Antigo, sabe? Tá num prédio antigo, é de esquina, é bem... Parece que foi construído para ser um armazém e tal, bem... Eu, pessoalmente, não comprava lá, porque eu ficava, puta, super caro, né? Super caro, nem vou entrar, blá, blá, blá. E aí, com a coisa da pandemia, né? Você para e fala, putz, né? Como é que é? Fortalecer a economia local. Qual é a minha economia local? O senhorzinho do mercadinho, a padaria, né? E aí a gente passou a comprar lá. Algumas coisas, não tudo, mas algumas coisas. Em 2 semanas, quando eu entrei, eu falei, gente, mas mudou aqui, né? Aí ele, mudei a iluminação. Opa, que legal! E ele fazer isso, colocar mais luz dentro do estabelecimento, já trouxe uma vida, né? E aí, com o tempo foi passando, eu fui comparando os preços, que a gente faz isso, né? Claro. E eu fui vendo que ele não cobra mais caro. Ele cobra, tem coisas que são até mais baratas do que na grande rede de supermercados e tal. Então... é bem interessante apurar o olhar, né? E a relação e tal. Né? Total. Bom, total. Esse foi o grande... então, economia são relações. E a outra coisa é isso, são os recursos, né? O que você tem de recurso que você traz para uma relação. E é muito calcado nisso que a Bambual passa a existir, porque... eu nunca peguei recurso em banco, por exemplo, né? Nunca recebi uma bolada para. Não, peraí. O que a gente tem de recurso? Cara, a gente tem de recurso uma rede maravilhosa que quer, né, rede de pessoas que querem que determinado livro se materialize. Opa, então isso é recurso para transformar em recurso financeiro, mas que vai transformar em recurso intelectual, né? Em recurso cultural, né? Claro. E por aí vai. Então, realmente, olhar o mundo de uma maneira diferente, quais são os recursos, né? Nossa, deu pau, deu problema. Quais recursos eu tenho? É dinheiro? Não. Aliás, a gente também participou de um processo agora recente, que foi o Banco Challenge 2020, né? Que é um processo de aceleração de empresas e tal, bem legal. Sim. Promovido pela Banco, que é de Belo Horizonte, uma casa colaborativa, é bem legal, assim. Agora, eles ficam no meio do caminho, nem é totalmente colaborativo, também não é tão corporativo business as usual, sabe? Sim. E foram selecionados, acho que 74 empreendimentos, e a característica é empreendimentos de impacto. Sim. Então, empreendimentos de impacto, e todo mundo querendo dinheiro, gente. Estava todo mundo lá querendo dinheiro. E conforme o processo foi passando, foram 3 semanas intensas, a gente foi vendo que não é necessariamente o dinheiro. A gente foi vendo o quanto a gente precisava organizar o departamento de venda, por exemplo. Você quer mas cadê seu departamento de venda? Está funcionando? A gente foi ver também a questão da organização financeira. Como é que está seu planejamento financeiro, né? Então, não é o dinheiro, mas talvez o olhar para os recursos e para tudo que pode ser utilizado no empreendimento, né? Assim. Total. Né? Bom, mas e se a pessoa não morar em Laranjeiras? Se ela morar no Humaitá, ela pode se inscrever como empreendedor? Então, essa é uma questão bem bacana, porque a gente começou o movimento para o fórum, né? Olhando muito empreendimentos de empreendedores de Laranjeiras, ou pessoas que queriam desenvolver alguma coisa em Laranjeiras e Cosme Velho especificamente.
E o que a gente tem percebido é que assim, é isso, assim, tem pessoas interessadas nesse tema nos mais diversos territórios, né? Então, o que a gente escolheu? Não limitar essas inscrições para que as pessoas possam se inscrever, passar pelo processo e vamos deixar fluir sabe, o que vai vir, quais são os empreendimentos que vão surgir, né? Aquele que tiver mais preparado, e pode ser que não seja de Laranjeiras, e pode ser que os investidores mesmo assim desejem. Por exemplo, a gente tem uma investidora do projeto que está em Curitiba. E ela mandou uma mensagem dizendo assim, eu quero ser investidora do projeto, mas eu estou em Curitiba, posso? Eu falei, pode, como é que você claro. não pode? Que legal. Pode, o importante é que você esteja querendo participar, o processo vai acontecer todo online e tal, e eu acho que isso vai facilitar bastante, e ela se inscreveu, ela está inscrita como investidora do Reconomy, sabe? Legal. É muito bacana a gente olhar esse movimento, muito, né? muito bom. Então tá, então pessoal, ela falou Laranjeiras e Cosme Velho, mas quem quiser se inscrever do Brasil inteiro pode se inscrever, tá bom? Pessoal de Portugal também pode, pessoal de Portugal, ó, é danado, tá? Muito bom, dona Melissa. Estou aqui pensando se faltou alguma informação sobre o... sim, eu ia perguntar isso, na verdade eu estou brincando, o Brasil inteiro, mas... até porque o nome que você trouxe, né, Rede Reconomy, você sabe de iniciativas parecidas que estão acontecendo em outros lugares, que não só no Rio ou no Brasil, enfim? Então, o Reconomy, ele começou como um projeto Reconomy em Totnes, né, em 2012, como eu estava falando no início, e se tornou um movimento mundial. Então, hoje tem um movimento chamado Reconomy Practitioners, e a gente tem um grupo de Facebook, uma comunidade local, né? Porque estamos conectados globalmente, estamos nos apoiando globalmente, mas estamos atuando localmente. Então é uma troca riquíssima de tecnologia social, de saberes, sabe, de acolhimento, muito bacana. Então, quem quiser participar desse grupo, entra no Facebook chamado Reconomy Practitioners, e pede para participar. Então tem um mediador, tem 2 mediadores muito bacanas, muito incríveis, que são super acolhedores e que, enfim, vai ter essa oportunidade de troca com todo mundo. E quem quiser iniciar um movimento como o que a gente está fomentando aqui no Rio de Janeiro, tudo do movimento do Transition é open source, então assim, você encontra muita coisa na internet, pode entrar em contato com a gente aqui no Rio de Janeiro, eu, Lucas e Vilma tocando esse projeto específico do fórum. Tem outras iniciativas que são conectadas ao Reconomy, né? E que estão acontecendo, como a moeda local aqui do bairro, a moeda do Grajaú, da Casa Nietzsche, né? São todos, de alguma forma, movimentos que se alimentam, né? Que se apoiam dentro da ideia da relocalização e regeneração territorial, né? Uma coisa importante para esse movimento acontecer é o processo de transição interna, né, que é tão fundamental. Assim, o que eu tenho percebido nessa jornada, sabe, Bel, é que a gente, isso, a gente só consegue externalizar e construir propostas criativas, seja no campo que for, né, quando a gente faz uma caminhada interna, assim, engajada, né? Amanhã a gente vai estar numa live às 16 horas com a Renata Lara aqui no Reconomy, só para falar sobre transição interna no processo de novas economias. Então, Uau. Quem quiser conhecer, vai ser bonito. A Rê é uma pessoa extremamente engajada nessa temática, então acho que vai ser bem bonito. Com certeza. Renata tem muita estrada, né? Tem muita experiência aí. Muito bom. Muita. Maravilha. Olha, eu já entendi tudo de Reconomy, ninguém mandou nenhuma pergunta. E principalmente do Reconomy Rio, né? Que eu entendi que é algo aberto. A Eri mandou uma mensagem. Tadá! Eri mandou mensagem, a gente lê na hora. Como vocês veem essas práticas como política pública? Então, eu imagino que ela esteja falando, né? Novas economias e talvez esses METs, né? Esses encontros aí para falar de economia. Uau, hein? Caramba!
Boa inserção, Eri. Esse é o desafio, como a gente vê como política pública. Cara, o que eu tenho encarado tudo que eu tenho feito nesses últimos 9 anos de transição, né, como micropolítica, né, é a minha forma de atuar no dia a dia, né, com as intervenções que eu sou capaz de fazer. Como transformar isso em política pública, para mim, é um grande desafio. Assim, eu pessoalmente, Melissa, tenho muitos desafios de entender como construir essas pontes de relações, de relacionamento. E eu sei que é uma forma, é um formato que o Movimento Transition, usa muito fortemente, sabe, de construir pontes, né, entre poder público e essas iniciativas sociais para que possa realmente alcançar cada vez mais pessoas, né, como a Eli está colocando aqui. Mas eu, Melissa, não sei fazer essas pontes. Eu gostaria de aprender a fazer melhores pontes com o poder público, sabe? As minhas tentativas não foram sempre bem sucedidas, então acabei continuando a caminhada meio que independente, né? Construindo as pontes com iniciativa, com gente comum, com comunidade mesmo, e seguindo no processo onde a rede se fortalece, entende? Mas a Eri, eu sinto um cheirinho de que a Eri tem aí caminhos de solução para isso. Eu acho que Erian está construindo pontes nesse caminho, tá não, Eri? Responde aí pra gente. Tenho certeza que sim. Então, acho que o Reconomy, talvez mais do que essa coisa de se inscrever e dos processos práticos, eu poderia dizer, tem muito disso que você falou e vai conversar com a Rê amanhã, né? Tem muito de transformação interna. E talvez para as políticas públicas seja possibilitar esses encontros. Vamos ganhar as eleições! Uhul! Então, eu sinto que é possibilitar, né? Possibilitar esses encontros, esses espaços para, no mínimo, falar sobre isso. Imagina se você reúne, se você promove uma comunicação, uma campanha, vamos dizer assim, sobre um olhar, ampliação do olhar sobre os recursos que você tem como ser humano e na sua rede, né? Acho que um exemplo aqui por exemplo, o compartilhamento de carro, né? Uhum, então, eu não tenho carro. Será que eu compartilharia com alguém? Sim. Porque de vez em quando eu adoro viajar, né? De carro, dirigindo, tenho uma autonomia nisso, né? Claro. Isso é o compartilhamento possível, né? Muita gente compartilhamento de casa, né? Mas o que? São recursos, né? A gente vê que são recursos ou mesmo as permutas possíveis numa relação. Enfim, eu corto seu cabelo, mas você me ensina aqui um pouquinho de organização financeira para eu gerir o meu salão, né? Então, enfim, tem aí, eu acho que vários caminhos. Tem aplicativos que falam sobre isso e tal. E, enfim, acho que é muito rico. Mas eu queria falar tanto para a Eri quanto para a Melissa Bivar, que Bambual Editora lançou um livro chamado Impulsionando Inovações, Design e Gestão Pública. Tadá! Uau! E eu tenho muitos exemplares desse livro para doar, para fazer doações, porque a gente fez a campanha de financiamento coletivo e um dos ganhos da campanha foi ficar com uma quantidade de exemplares para fazer essas doações. Que maravilha. E exatamente isso, assim, como construir, como dialogar, né? Então, design e gestão pública, que é algo inovador no mundo inteiro, mas que também já está acontecendo no Rio de Janeiro. A autora é a Beatriz Ferreira. Ela foi aluna da PUC, agora ela está em design, né? E agora ela está fazendo mestrado na UERJ também sobre design e gestão pública e atuando já, né? Então é muito bom ver os órgãos públicos também se abrindo para outras maneiras de se organizar, né? E o design hoje, né? Não sei se uma das principais abordagens do design é ter a pessoa no centro, né? Parar com aquela coisa só o funcional, mas também precisa ter a qualidade, né?
e a qualidade de atendimento. É isso, dona Melissa, eu acho que a gente está chegando no nosso tempo, enfim, queria saber de você, se você quer falar mais alguma coisa, trazer talvez um último recadinho. Amiga, antes de mais nada, amei estar contigo. Que bom que a gente conseguiu fazer aqui por dentro do Reconomy, que não deu naquela hora, mas enfim, que a gente conseguiu estar junta. Acho que vale a gente convidar o pessoal para participar do encontro com a Leide, né? A Leide, gente, é uma das investidoras do Reconomy, né? Do primeiro fórum. Então, ela se inscreveu, foi uma das primeiras pessoas a se inscrever no fórum como investidora 4D. Ela vai estar falando com a gente na sexta-feira pelo Instagram da Bambual, porque dessa vez vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. E quem vai conversar com a Leide vai ser a Mel, né? Então a ideia é a gente então tem essa semana inteira de lives, sempre às 14 horas, no perfil da Bambual. Amanhã eu converso com Bianca Porto, uma leitora que resolveu organizar um grupo de leitura sobre o livro Economia Colaborativa, do Felipe Cunha. Está para download gratuito também, quem quiser é só entrar no site. Bom, enfim, aí tem toda a programação que está lá no nosso feed, né, do Instagram e tal. E sexta-feira, né, eu já vou estar falando, segunda, terça, quarta, quinta, eu falei, Mel, sexta-feira você conversa com a Leide, né? E aí a gente vai fazer essa troca aqui. E eu vou ficar assistindo, por favor, façam bonito, tá? Com certeza. Ó, a Leide está dizendo aqui que está aqui, ó. Ansiosa por este papo. Cara, eu também. Eu nem sei se eu vou deixar a Melissa fazer, não. Tô pensando. Mas olha, eu acho que para encerrar, eu gostaria de dizer que o assunto Novas Economias ele já está acontecendo, né? Não é algo que a gente está trazendo absolutamente novo, é algo que já está no nosso cotidiano. E você vê que o Economy é uma mudança de visão de mundo e também levado para a prática, né? Não é também uma coisa teórica, estamos viajando, não. É na prática, a gente está vendo que já está acontecendo. Então fica o convite para quem quiser saber mais também sobre novas economias, participar de todas essas atividades, se envolver mais com esse movimento que acontece no Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. E vamos abrir nossas mentes e nossos corações e colocar nossa energia de vida onde a gente quer, né? Se para algumas pessoas economia é dinheiro, tá? E onde você está pondo o seu dinheiro? Com quem você está fazendo a sua economia? Então essa é uma abordagem bem importante para a gente ter consciência do que a gente faz a cada momento, a cada escolha que a gente faz. Cada escolha, né? A caminhada é feita por essas escolhas. É isso aí, Bel. Gratidão enorme, querida. Amiga, por a gente estar juntos hoje aqui, viu? Eu que agradeço a sua presença e vou me inscrever aí nesse negócio do mapeamento 4D, porque eu fiquei curiosa para saber todos os meus recursos. Talvez eu não esteja enxergando, provavelmente não estou enxergando todos, e é bem importante, sem dúvida é muito importante. Obrigada, querida. Obrigada a você. Um beijo grande, viu? Obrigada a todo mundo aí que assistiu. Amanhã tem mais. Tchau. Beijo, amor. Beijo.